Pare tudo o que estiver fazendo agora. Respire fundo e preste atenção em mim por alguns minutos. Isso que você está vivendo, essa confusão dentro da sua alma, essa sensação de estar sendo observado, de estar sendo julgado, de estar sendo moldado por mãos invisíveis, isso não é loucura. É a verdade que sempre esteve aí, mas você nunca teve coragem de encarar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. É assim que começa o Salmo 139. Um salmo que parece suave, mas que carrega o peso de um Deus que vê não apenas o que fazemos, mas o que somos, no mais secreto de nós. Carl Jung dizia que não é possível encontrar Deus sem antes passar por si mesmo. E talvez você tenha fugido de si a vida inteira. Você ora, mas não escuta. Você pede, mas não percebe. Você corre, mas não sabe para onde. Agora me diga com sinceridade, quantas vezes você pediu a Deus uma direção, mas ficou em silêncio quando Ele mostrou o caminho que passava por dentro de você? Esse Salmo 139 não é uma oração comum. É uma confrontação. É um espelho. É como se Davi abrisse seu peito e dissesse: eu não consigo te enganar, Senhor, nem quando tento me esconder de mim mesmo. Você já tentou se esconder de Deus? Talvez com máscaras, com vícios, com religiosidade vazia, com uma fé que fala de Deus o tempo todo, mas nunca o encontra no silêncio da alma? Carl Jung falava da sombra, a parte de nós que escondemos, que julgamos, mas que contém os nossos maiores segredos. E o que poucos sabem é que esse salmo é o maior encontro da Bíblia entre o homem e sua sombra. Sim, entre a alma e aquele que a formou. Escuta isso. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu o possa atingir. Deus te cerca, por dentro e por fora. Não há fuga. Não há desculpa. Não há religião que te esconda da verdade que Ele vê em ti. Talvez seja por isso que você anda tão cansado, porque está lutando contra o inevitável. Está tentando segurar as paredes da sua identidade, mas elas já estão ruindo. E esse colapso não é o fim, é o início. Se esse vídeo já está te tocando, então você faz parte daqueles que foram chamados para ver além. E se você sentir que essa jornada está apenas começando, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir é um mergulho que poucos têm coragem de fazer. Não é só sobre fé, é sobre a verdade que você esconde até de si mesmo. Carl Jung dizia que todo o processo de cura começa com um reconhecimento do sofrimento. E a pior dor é aquela que fingimos não sentir. Davi sabia disso, por isso escreveu: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele tentou fugir, como você está tentando, como eu já tentei, mas não dá, porque a luz divina não brilha apenas sobre o que mostramos, ela penetra o que escondemos. Ela invade os quartos escuros da alma, aqueles onde trancamos nossas culpas, medos e desejos mais profundos. Jung dizia que Deus mora no inconsciente, e talvez seja por isso que Ele fala mais forte, nos momentos em que estamos sozinhos com a nossa escuridão. Você já sentiu que alguém te observava, mesmo sozinho no quarto? Já ouviu sua própria consciência gritar quando você tentou silenciá-la com distrações? Esse é o Deus do Salmo 139, aquele que te vê quando você mesmo se nega, aquele que conhece os pensamentos que você ainda nem formulou, aquele que está presente até no seu vazio. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Você entende o peso disso? Deus não responde apenas ao que você diz, Ele responde ao que você esconde.
Se isso está mexendo com você é porque existe algo que está sendo despertado. E eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Não apenas assistindo, mas vivendo. Se inscreva no Código Supremo agora, porque aqui nós não corremos da sombra, nós iluminamos. Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E talvez seja esse o maior poder de Deus. Ele não nos toca como um juiz, mas como uma alma que nos conhece antes mesmo da criação. Você não está quebrado. Você está sendo moldado. Você não está perdido. Você está sendo conduzido por dentro. Esse é o início do retorno. Feche seus olhos agora e pergunte a si mesmo: o que em mim ainda precisa ser iluminado? O ser humano, desde as primeiras páginas da existência, carrega dentro de si um santuário e um campo de batalha. E a maior guerra nunca foi fora, mas dentro. E quando Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, ele estava apontando para um dos maiores segredos espirituais que até hoje muitos evitam encarar: o de que Deus habita o centro da alma, e para encontrá-lo é preciso atravessar as sombras. Existe um salmo que ecoa como um sussurro eterno entre os que ousaram caminhar dentro de si: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Este versículo é mais do que um consolo. Ele é um mapa, porque o vale da sombra da morte é o lugar simbólico onde a alma humana se confronta com tudo o que tentou ignorar: o medo, a rejeição, a culpa, o fracasso, a vergonha e também o poder contido na escuridão. Deus não prometeu um caminho sem vales, ele prometeu presença dentro deles. E esse é o primeiro chamado do verdadeiro homem: não fugir da escuridão, mas habitá-la, até encontrar a luz que nasce dentro dela. Jung chamaria isso de integração da sombra. O salmista chamaria de confiança em meio à tormenta. Mas ambos falam da mesma coisa: um reencontro com Deus através do confronto consigo mesmo. É por isso que muitos se perdem, porque foram ensinados a ter fé apenas para pedir bênçãos, não para atravessar feridas. Foram doutrinados a evitar a dor, quando na verdade ela é o portal da transformação. Deus não está apenas no alto dos montes, ele está também na caverna onde você se escondeu. Ele está no deserto onde ninguém te vê. Ele está no silêncio que você tanto teme. Ele está, sobretudo, dentro de você, aguardando o momento em que você tenha coragem de se reencontrar. E agora, eu quero te fazer uma pergunta direta, olho no olho, alma na alma. Você realmente tem vivido como alguém que crê que Deus está com você? Ou sua fé tem sido uma oração vazia de domingo, enquanto sua segunda-feira é dominada por ansiedade, medo e dúvida? Talvez seja a hora de parar de pedir a presença de Deus e começar a reconhecer que Ele já está aí, dentro. Sempre esteve. Mas a sua pressa, o seu barulho, o seu medo tem te cegado para a presença dele. Lembre-se, Deus não precisa ser invocado de longe. Ele precisa ser despertado dentro. Jung escreveu algo poderoso: o encontro com o próprio Self é como o encontro com Deus. E o Self para ele não era apenas o ego ou a consciência, era a totalidade da alma. Luz e sombra, dor e poder, carne e espírito. Quando você se reconcilia com essa totalidade, você desperta para a imagem divina dentro de si. Não como um ato de arrogância, mas como uma entrega humilde. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Este pedido do salmista não é uma tentativa de consertar o que está fora. É um apelo profundo por transformação interior. Uma súplica de quem entendeu que a verdadeira batalha é contra si mesmo, e a maior libertação é quando a alma se rende para ser reconstruída. Mas essa reconstrução exige algo que poucos estão dispostos a entregar: a máscara. A máscara do homem forte demais para chorar,
A máscara da mulher sempre sorrindo, mas esgotada por dentro. O tá tudo bem, enquanto por dentro o abismo ecoa. Jung alertava: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Deus não quer sua versão editada. Ele quer você, com suas quedas, suas falhas, suas cicatrizes, porque Ele é especialista em trabalhar com cacos. Aliás, Ele sempre preferiu os quebrados, os desprezados, os que se achavam incapazes, porque é nesses corações que Ele pode reconstruir sem resistência. Você está quebrado? Perfeito! Você é matéria-prima para o milagre. E aqui vai um gatilho espiritual que pode mudar tudo. Deus não te chama com base em quem você é hoje, mas em quem Ele sabe que você pode se tornar. Quando Ele chamou Moisés, ele era gago. Quando Ele chamou Davi, era apenas um menino esquecido. Quando Ele chamou Maria, ela era uma virgem desconhecida. E quando Ele te chama agora, talvez você se sinta insuficiente. Mas Ele não erra convocações. E se Ele está te chamando agora, é porque algo novo precisa nascer. Então me escute com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Esse vídeo, essa mensagem, esse momento não são coincidência, são uma convocação. E se isso está queimando no teu peito agora, é porque o Espírito Santo está te puxando de volta. Não para a religião, mas para a verdade. Não para um sistema, mas para a essência. É hora de voltar para casa. E a casa é dentro. O altar é você. Você ainda está tentando provar seu valor? Deixe-me dizer algo. Você já é valioso. Você já é amado. Você já foi escolhido. E tudo o que você viveu até aqui, até mesmo a dor, a perda, a rejeição, foi permissão divina para te despertar, para te quebrar no ponto certo, para te preparar, porque ninguém carrega glória antes de aprender a suportar silêncio. Como Jung disse, não há despertar de consciência sem dor. E Deus sabia que você precisava passar por essa noite escura da alma, para finalmente abrir os olhos para a luz. Então respira fundo agora. Sinta, você ainda está aqui. Você sobreviveu. E isso não é fraqueza. Isso é milagre. E aqui vai um lembrete que você precisa guardar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é uma frase de consolo, é uma verdade espiritual. Mas só entende isso quem atravessa a madrugada. O problema é que muitos desistem antes do amanhecer. Muitos abandonam o propósito antes da colheita. Mas você não. Você foi escolhido para ir até o fim. E o fim é só o início de uma nova história. É por isso que agora, com toda a convicção da minha alma, eu te peço. Se essa mensagem ressoou dentro de você, se ela te encontrou no meio da sua escuridão e acendeu algo aí dentro, então se inscreva no canal agora. Não como um clique qualquer, mas como um ato de fé, como um marco, um novo começo, uma aliança com você mesmo. Clique e declare: eu escolho despertar, eu escolho viver com propósito, eu escolho voltar para Deus dentro de mim. Porque quando você se inscreve, você não apenas acompanha o conteúdo, você se compromete com sua jornada. E não é sobre mim, é sobre você, é sobre nós. É sobre criar uma comunidade de homens e mulheres que decidiram parar de correr para fora e começaram a cavar para dentro. Jung chamava isso de individuação. Eu chamo de renascimento. E você está pronto. Deus está te chamando. A sua alma está respondendo e o universo está se alinhando para um novo ciclo. Volte, desperte, caminhe e transforme. O homem moderno carrega uma angústia silenciosa no peito. Ele veste o terno da rotina, mas por dentro está nu. Ele sorri para as câmeras sociais, mas sua alma se afunda em silêncio. Você sabe do que estou falando. Aquela sensação de que está sempre correndo, sempre fazendo, sempre buscando e ainda assim falta algo. Carl Jung escreveu que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente se manifesta em nossa vida como destino. E se essa sensação de vazio, essa inquietude interior, não for uma falha sua? E se for um chamado,
uma convocação sagrada da sua alma para que você retorne àquilo que perdeu, sua centelha divina. Você não está perdido, está sendo chamado. No Salmo 42 está escrito: assim como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa não é apenas uma poesia bonita, é um diagnóstico espiritual profundo. Sua alma tem sede, não de sucesso, não de fama, não de mais um título na parede. Ela tem sede de significado. E o significado verdadeiro mora onde poucos têm coragem de entrar, dentro de si mesmos. Jung sabia que não há encontro com Deus sem antes passar pelo deserto da própria sombra. E talvez seja por isso que você está enfrentando esse momento difícil agora. Não é castigo, é revelação. É a escuridão necessária para que você enxergue a luz dentro de você. O caos que antecede a criação de um novo eu. Você já percebeu como a maioria das pessoas quer luz sem fogo? Querem revelação sem sacrifício? Querem bênção sem transformação? Mas o ouro só é separado da impureza quando passa pelo fogo. E você está sendo purificado. Não resista. Essa dor que te visita hoje carrega um propósito oculto. Carl Jung afirmava que a individuação, o processo de tornar-se quem é verdadeiramente, exige o confronto com tudo aquilo que você negou, suprimiu ou escondeu. E muitas vezes, Deus permite que tudo o que você construiu com base no ego desabe, não para te punir, mas para te reconstruir em fundações eternas. Quantas vezes você já olhou para o céu e perguntou: por que eu? Mas a pergunta real deveria ser: para quê? O salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é uma promessa de isenção da dor, é uma promessa de presença em meio a ela. E Jung, com sua mente brilhante e coração aberto ao mistério, reconheceu que as experiências religiosas verdadeiras não são externas, mas emergem da própria psique, onde habita o sagrado. O inconsciente, segundo ele, é a morada de Deus. Ouça com atenção. O vazio que você sente é um espaço sagrado. Ele não está aí por acaso. Ele está aí porque Deus quer habitar dentro de você de forma nova. Você precisa parar de fugir de si mesmo. Não vai encontrar paz em distrações, não vai encontrar propósito em comparação, não vai encontrar verdade em fórmulas prontas. O que você precisa é coragem. Coragem para sentar-se com sua dor e perguntar: o que você está tentando me mostrar? Coragem para olhar nos olhos do seu medo e dizer: você não manda mais aqui. Coragem para admitir que por trás da sua força existe uma criança ferida e que essa criança precisa de você agora mais do que nunca. Carl Jung acreditava que o processo de cura passa pela integração da sombra. Não se trata de eliminar a escuridão, mas de iluminá-la, de entender que os nossos traumas, nossas feridas, nossos pecados são parte do caminho para a redenção. E é nesse ponto que espiritualidade e psicologia se encontram. Porque Deus não quer a sua perfeição, Ele quer a sua verdade. O Salmo 51 clama: tu desejas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que isso significa? Significa que você pode parar de fingir, que você não precisa manter a máscara para ser amado, que você pode sim se apresentar a Deus em carne viva, do jeito que está, e ser aceito. Porque a cura começa no instante em que você se permite ser inteiro, e não mais uma versão editada de si mesmo. Enquanto você tenta esconder sua sombra, ela governa você. Enquanto você tenta anestesiar a dor, ela te domina. Mas no momento em que você diz sim para a sua verdade, até os seus pecados se transformam em solo fértil para o crescimento. É esse o Deus que Jung intuía, não um juiz distante, mas uma presença que habita o mais profundo do inconsciente. Uma força de luz que redime até mesmo o que você achava imperdoável. Um pai que caminha com você no escuro e diz: eu ainda estou aqui. Mas essa jornada exige decisão. E aqui vai um convite para você que está ouvindo até agora. Escreva nos comentários a frase: eu volto para mim.
Esse simples gesto é um compromisso com sua alma, com o divino em você. É o início da sua volta para casa. Você percebe? Tudo o que você procura lá fora já está aqui dentro. O que você chamou de dor era o eco de um chamado. O que você chamou de fracasso era a desconstrução do ego. O que você chamou de silêncio era Deus esperando que você finalmente ouvisse com o coração. Carl Jung escreveu: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Hoje é tempo de despertar. Você pode continuar fugindo, pode continuar anestesiando a dor com distrações, com relacionamentos vazios, com conquistas que só inflamam o ego. Mas no fim do dia, quando estiver sozinho, a alma vai sussurrar de novo: volta para mim. E quanto mais você adiar, mais intensa será a dor, porque Deus não desiste dos seus filhos. Ele te persegue até nas noites em claro. Ele se esconde nas entrelinhas das perdas. Ele te visita nos sonhos. E sim, Jung via nos sonhos uma das maiores pontes entre o consciente e o divino. Deus fala, mas você está ouvindo? Talvez essa mensagem seja a resposta que você pediu em silêncio ontem à noite. Talvez seja o empurrão que faltava para você dar o próximo passo. Então eu te digo, levanta. Hoje é o dia em que tudo começa a mudar. E se você chegou até aqui, eu não quero que você apenas ouça. Eu quero que você se posicione. Então faça o seguinte, inscreva-se agora no canal Código Supremo. Não por mim, mas por você, pela sua jornada, pela sua nova história. Essa inscrição não é só um clique, é um símbolo, é um compromisso silencioso com o seu crescimento. Você foi chamado para algo maior. E quando a sua alma despertar por completo, você vai entender que a dor era só o prenúncio da revelação, que a escuridão era o útero da nova criação. Jung dizia: a árvore que deseja tocar os céus precisa estender suas raízes até o inferno. Não há céu sem descer a própria sombra. Não há luz sem atravessar a noite escura da alma. Mas quando você atravessa, algo acontece. Você não volta igual. Você volta inteiro. E o mundo inteiro se transforma com a presença de alguém que teve coragem de se reencontrar.